Fala pessoal, tranquilidade? Professor Fred Corte. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a crise na Ucrânia. Veja bem, não é um vídeo sobre a guerra, mas um vídeo sobre a crise pela qual a Ucrânia vem passando já há algum tempo, né? Mais especificamente aí, desde o início do século XXI, beleza? Então o objetivo é tentar entender, né, ou fazer com que vocês consigam compreender um pouco daquela situação, que é uma situação muito problemática, né, cuja a solução é bem complexa, beleza? Então, antes da gente falar especificamente sobre a crise na Ucrânia, eu trouxe duas informações interessantes para vocês aqui, que são informações ligadas ao contexto, né, dessa crise na Ucrânia e, consequentemente, desse conflito que a gente está vendo aí em 2022. O primeiro desses conceitos é a questão da União Soviética, né, cara? A União Soviética ela foi criada lá em 1922, dentro daquele contexto da Revolução Russa, que havia começado em 1917, né? Então, pela primeira vez, adotou-se um país de ideologia ou de política ideológica socialista, né? E a União Soviética, criada lá em 1922, ela reunia diversos países atuais, né? Ultrapassavam 10 países aí. Entre esses países, a gente tem a Rússia, que é o maior país, né? Era o maior país da antiga União Soviética e, consequentemente, é o maior país do mundo até hoje. E a gente tem também, além da Rússia, a gente tem a Ucrânia. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque existe uma relação muito próxima entre esses dois países, né? No que diz respeito à cultura, no que diz respeito ao idioma, inclusive. Tá? Então esse é um conceito importante que a gente precisa estabelecer. A União Soviética ela deixou de existir em 1991, né? Lá em 1991, Mikhail Gorbachev anunciou aí às vésperas do Natal, se eu não me engano, que a União Soviética deixaria de existir. Então seriam criados ali outros países, né? A Rússia acabou ficando com a maior parte do território da antiga União Soviética. Então a Ucrânia ela surge como um país, ou seja, uma região independente em 1991, beleza? Depois da do fim da União Soviética. Então esse é um conceito importante que a gente precisa saber. O outro conceito interessante que eu trouxe é a questão da OTAN. Olha só. A OTAN ela foi criada em 1949, ou seja, no pós-Segunda Guerra Mundial, num contexto histórico que a gente chama de Guerra Fria. Ou, mais comum a gente falar num período de bipolaridade nas relações internacionais. Era um momento no qual o mundo ele se via dividido aí entre umas zonas de influência dos Estados Unidos, né, que representavam o capitalismo, e outras zonas de influência da União Soviética, representando então o socialismo. Então a OTAN é criada dentro desse contexto. Em 1949, criada como uma aliança militar, né, que na época, se eu não me engano, reunia acho que 10 ou 12 países, né, que eram os países capitalistas aliados dos Estados Unidos, né, a maioria na Europa, né, você tinha o Canadá também. Cara, então é dentro desse contexto, dentro dessa lógica de bipolaridade nas relações que a OTAN ela vai ser criada, uma aliança militar, né? Um dos principais artigos da OTAN, e foi esse o objetivo da criação dessa aliança militar, era se defender de uma possível invasão ou interferência soviética durante a Guerra Fria, né? Então, como se eu dissesse assim, todos os países membros da OTAN quando entraram para essa organização, estabeleceram um acordo no qual, se um desses países sofresse uma invasão da União Soviética, todos esses outros países, então, ajudariam nesse conflito, beleza? O fato é que a União Soviética acabou em 1991, a Guerra Fria também deixou de existir, mas a OTAN não. A OTAN continua existindo. E o mais interessante é que mesmo depois do fim da Guerra Fria, a OTAN avançou em relação à quantidade de países. Hoje reúne cerca de 30 países. Muitos desses países membros, né, da antiga União Soviética, né? Então, Letônia, Estônia, Lituânia, por exemplo, que eram países que faziam parte da antiga União Soviética, hoje fazem parte da OTAN, beleza? Então, assim, há uma questão problemática ali naquela região que envolve a Ucrânia e a Rússia, que é antiga, né? Que vem aí, mais especificamente, já desde o período da Guerra Fria ou do pós-Guerra Fria, ok? Então, fechado esses dois conceitos aí, vamos falar um pouquinho agora sobre os antecedentes, né, que levaram então a Ucrânia a enfrentar uma crise que resultou nessa invasão russa, né? Primeiro desses pontos que eu trouxe aqui, que é um ponto interessante, é um episódio que aconteceu em 2004 na Ucrânia, né? A chamada
Revolução Laranja. A Revolução Laranja foi uma série de protestos relacionados aí a uma eleição presidencial. Havia dois candidatos, né? Um Vitor, que era o nome do cara Vitor mesmo, que era mais alinhado à União Europeia, né? E um outro Vitor, que era mais alinhado à Rússia. A Ucrânia há muito tempo, ou seja, desde a sua independência em 1991, tem uma forte influência russa. E lá em 2004, houve esse processo eleitoral entre dois candidatos. Um alinhado mais aos interesses da União Europeia, né, considerado pró-Ocidente, e um outro aí, então, mais alinhado à Rússia. Todas as pesquisas indicavam que o candidato mais alinhado com a União Europeia venceria o processo eleitoral, né? As pesquisas chegavam a falar aí em torno de 70% de aprovação. Porém, na hora que o resultado foi divulgado, quem vence as eleições é o candidato pró-Rússia, né? Pró-Rússia. Esse fator fez com que as pessoas fossem para as ruas alegando fraude eleitoral, né? Então, um episódio conhecido como a Revolução Laranja. Então, a população tomou as ruas das principais cidades da Ucrânia para protestar contra o resultado desse processo eleitoral de 2004, que deu a vitória aí a um candidato pró-Rússia, beleza? É chamada de Revolução Laranja porque a campanha do candidato pró-União Europeia era laranja. Então as pessoas foram para as ruas vestindo laranja, alegando que haviam votado nele e que ele deveria ser o verdadeiro vencedor. Essa onda de protestos ela ganhou uma proporção muito grande, que a Suprema Corte ucraniana cancelou essas eleições. As eleições então foram remarcadas para o final do ano de 2004, onde aí sim o candidato pró-União Europeia sagrou-se vencedor, beleza? Então, esse episódio é interessante, é só para a gente perceber que desde o início do século XXI, né, a Ucrânia já estava dividida aí politicamente. Então, assim, já havia um grupo muito favorável a uma maior participação da Ucrânia com o Ocidente, né, com a União Europeia. Entretanto, havia ainda uma influência muito forte pró-Rússia naquele país. Tá? Aí a gente dá um pulinho lá para o ano de 2003, finalzinho de 2003, início de 2004, num episódio muito controverso, muito polêmico até hoje, chamado de Euromaidan, né? Alguns falam aí numa revolução ucraniana, outros chamam de primavera ucraniana, né? Mas ele é mais conhecido como Euromaidan, né? Maidan é praça, né? Em referência à praça, a principal praça de Kiev, onde os manifestantes se reuniam. Euro no sentido de Europa, né? Então, um dos objetivos desse movimento era pressionar as autoridades para que a Ucrânia ingressasse na União Europeia, beleza? Cara, por que começa tudo isso? Vamos lá. O presidente ucraniano na época, que era um presidente pró-Rússia, né, ou seja, aquele mesmo que lá em 2004 havia perdido, né, depois ele vence as eleições. Então, ele havia prometido que levaria a Ucrânia a pertencer à União Europeia, né? Tudo indica que estava tudo certo já para acontecer e tal. E aí no finalzinho, aos 45 do segundo tempo, aos 47 do segundo tempo, já nos acréscimos, ele alega que a Ucrânia não iria entrar na União Europeia. Então esse é o fato que dá início a esse movimento, no qual a população passou a ir para as ruas, né, para a principal praça, perdão, de Kiev, que é a capital, para protestar contra o governo do Viktor Yanukovych, né? E ao fato da Ucrânia não ingressar na União Europeia. Por que eu disse que esse é um movimento polêmico, né? Primeiro pela ação das tropas do governo, que foram extremamente violentas, causaram a morte aí de milhares de manifestantes, são imagens bem, bem tristes. Segundo, porque desse movimento Euromaidan, né, fizeram parte partidos, né, ou movimentos de direita, né, da direita ucraniana, e também movimentos de extrema direita ucraniana. Alguns desses movimentos com tendências claras aí a um neofascismo, né, a um neonazismo, beleza? Então desse movimento aqui emergiu um grupo de pessoas, né, de tendências neonazistas, né? Então a gente não pode talvez classificar todo o movimento de Euromaidan como um movimento total neonazista, mas que desse movimento aí emergiu uma galera que passou a defender abertamente aí algumas características neonazistas. A gente costuma sempre destacar o chamado Batalhão de Azov, né, que em 2015, veja bem, em 2015 esse grupo, né, esse grupo rebelde, essa milícia armada, ela é incorporada ao exército ucraniano, né, e passam a ser eles aqueles que vão combater
as regiões separatistas da Ucrânia, lá da região de Donetsk e Lugansk. Então, ou seja, desse movimento aqui era o Euromaidan, surge aí um grupo de neonazistas que passa a se armar, vira-se uma espécie de uma milícia que em 2015 é incorporado às Forças Armadas Ucranianas. Beleza? Então por isso esse é um movimento complexo e polêmico também, tá? Cara, naquele mesmo ano, lá em 2014, só um detalhe, o Viktor Yanukovych, depois desse movimento do Euromaidan, ele foge da Ucrânia, ele vai para a Rússia. Coincidência ou não, acredito que não, né? No mesmo ano, o Putin invade a região da Crimeia, né? Ou seja, a Guerra da Crimeia. A Crimeia é uma região que ficava no sul da Ucrânia, né? Agora pertence à Rússia, e era uma região muito importante para a Ucrânia, ali em termos de navegação, por conta do mar ali da área. Em 2014, o Putin, alegando que aquela região ali era uma região de maioria russa, e era uma região que queria pertencer à Rússia, o Vladimir Putin invade em 2014 a Crimeia e assume o controle daquela região. Então, a partir de 2014, a região da Crimeia passa a pertencer à Rússia, tá? Ou seja, a Ucrânia perde isso. Por que é importante a gente falar desse episódio também, cara? Porque é um grupo de analistas que hoje defende a ideia de que essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ela já vinha sendo, de uma certa maneira, avisada pelo Putin, né? Ou seja, o Ocidente até esse momento meio que fechou os olhos, né? Não fez absolutamente nada. Você vê lá em 2014 o Putin invade a Crimeia, toma a Crimeia, e o Ocidente não faz absolutamente nada. Você tem uma outra sanção e tal, mas que meio que deixaram pra lá, beleza? Então há essa crítica também em relação. Cara, e aí a gente passa ainda, a partir de 2014, a gente passa para o ano de 2019, com a eleição do atual presidente ucraniano, o Zelensky, né? O Volodymyr Zelensky, perdão. Cara, é figura muito complexa aí, né? Ou seja, ele era um humorista, né? Ou seja, ele é um ex-humorista, né? Ou seja, ele era um comediante, né? Que participa inclusive da dança dos famosos lá na Ucrânia e tal, parecido aqui com o Brasil, e que fazia um papel aí de um professor de história, professor de história na televisão, comediante, que consegue vencer as eleições numa série de TV. A popularidade dele, ela passa a ser transportada para a política, cara. E aí, em 2019, ele se candidata a presidente e vence isso, né? Assim, é um momento considerado interessante na história da Ucrânia, no qual a população teria, então, meio que feito, entre aspas, um protesto sobre os políticos tradicionais ucranianos. Então, teria promovida a eleição do Zelensky, lá em 2019, né? Ele, acho que se eu não me engano, ele não consegue partido, então ele cria um próprio partido, que era o mesmo nome do partido da série dele, assim. É um cara que, na época, era meio um outsider, que a gente chama, né? Aquele cara que está de fora da política, mas que é alçado a ser candidato e vence as eleições, né? É bem problemático também essa situação, né? Porque acredita-se que grupos de extrema-direita tenham feito parte dessas alianças com ele e tal, e daí conseguido, então, fazer com que ele vencesse as eleições. Há uma polêmica grande em relação a isso, porque ele é judeu, né? Então, assim, é até uma controvérsia, um judeu que faz parte de um grupo neonazista. Então, há uma situação muito complexa na Ucrânia, né? Muito difícil, né? E que é importante a gente entender um pouco da história recente da Ucrânia para a gente poder tentar compreender um pouco desse conflito que está acontecendo, beleza? Então, a Ucrânia já vem passando por uma crise no qual parte dela sofre uma influência muito grande da Rússia, principalmente a parte leste, né? E a parte oeste há uma ascensão de movimentos que querem fazer com que a Ucrânia faça parte da União Europeia e, consequentemente, da OTAN. Então, a Ucrânia ela está dividida aí, beleza? Já há algum tempo, né? A gente observa isso aí já desde 2004 e uma série de outros episódios que demonstram essa divisão. Então, não é uma situação tão simples, beleza? Mais uma vez, eu queria agradecer a presença de vocês. Hoje a aulinha acabou ficando um pouquinho mais longa, né? Mas pedi aí com que vocês curtam e compartilhem esse vídeo, né? Para que ajude aí a levar essa informação o máximo possível de pessoas, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, um grande beijo, um efusivo aperto de mãos e passar muito bem.